O milagre que mudou a vida de José, quando a fé venceu a doença. José Carvalho era um homem de 38 anos, pai de 2 filhos que sempre trabalhou duro para sustentar sua família. Morador de São Paulo, ele era motorista de aplicativo e, apesar das dificuldades, nunca deixava de proporcionar o melhor para sua esposa Ana e seus filhos Pedro, de 10 anos, e Lucas, de 6. Mas em 2022, sua vida virou de cabeça para baixo quando Lucas começou a apresentar sintomas estranhos, febre constante, manchas pelo corpo e uma fraqueza que o deixava sem forças para brincar. Após várias idas ao médico, o diagnóstico veio como um golpe: estiocitose, uma doença rara que afeta as células do sistema imunológico e pode ser fatal se não tratada com urgência. Os médicos disseram que Lucas precisaria de quimioterapia, mas as chances de cura não eram garantidas. José e Ana se desesperaram. As contas médicas começaram a se acumular, e o pouco que tinham guardado foi gasto em exames e remédios. A cada dia, Lucas ficava mais fraco, e José sentia que estava perdendo seu filho. Foi então que uma colega de trabalho de Ana, chamada Márcia, que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, ouviu a história e não hesitou. Ana, você precisa levar seu filho para a igreja. Lá, Deus opera milagres todos os dias. Eu já vi pessoas serem curadas de doenças que os médicos não tinham mais jeito. Vamos hoje à noite no culto de libertação. Ana, que nunca havia ido a uma igreja evangélica, relutou no início, mas o desespero falava mais alto. José, que era católico não praticante, também não via outra saída. Naquela mesma noite, eles foram à Universal mais próxima, no bairro da Penha. O primeiro culto, um encontro com a fé. Ao entrarem na igreja, José se surpreendeu com a energia do lugar. Não era um culto silencioso, mas sim um ambiente de orações fortes, onde pessoas clamavam a Deus com fé. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre a importância da fé inabalável e como Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Quando chegou o momento das orações individuais, José e Ana foram chamados à frente. O pastor ungiu Lucas com óleo consagrado e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença sobre esta criança. O sangue de Jesus tem poder para curar, e eu determino que este corpo seja restaurado. José sentiu algo diferente. Não era só a emoção do momento, mas uma certeza profunda de que ali, naquele lugar, Deus estava ouvindo. O pastor então os convidou a participar da corrente de oração, onde os membros da igreja se unem em fé para interceder uns pelos outros. Vocês não estão sozinhos nisso, disse o pastor. Deus vai honrar a fé de vocês. Mas é preciso persistir. Participem das campanhas, tragam suas ofertas e não desistam de buscar a Deus. José, que sempre achou que fé era algo passivo, começou a entender que Deus age quando nós agimos. Eles saíram dali com um pouco de esperança, mas sabiam que a batalha ainda não havia terminado. A persistência que moveu o céu. Nos dias seguintes, José e Ana não faltaram a nenhum culto. Participaram da Fogueira Santa, uma noite de oração intensa onde o fogo espiritual queima tudo o que não vem de Deus. José, que nunca havia jejuado, decidiu fazer um jejum de 3 dias, pedindo a Deus pela vida de seu filho. O pastor os orientou a fazer uma oferta de fé como semente para o milagre. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer ver sua fé em ação, explicou. Mesmo com as finanças apertadas, José deu o pouco que tinha, confiando que Deus multiplicaria. Uma noite, durante uma vigília de oração, o pastor chamou todas as pessoas que estavam lutando contra doenças para frente. José levou Lucas nos braços, e enquanto o pastor orava, impôs as mãos sobre a cabeça do menino e declarou: em nome de Jesus, eu ordeno que esta doença saia agora. O poder de Deus está quebrando todas as cadeias. Nesse momento, Lucas, que antes mal conseguia ficar de pé, abriu os olhos com força e disse: Pai, eu tô com fome. José quase caiu de joelhos. Era a primeira vez em semanas que seu filho demonstrava apetite. No dia seguinte, eles voltaram ao hospital para novos exames. O médico, surpreso, olhou os resultados e balançou a cabeça. Isso não faz sentido. Os níveis da doença caíram drasticamente. É como se algo tivesse interrompido a progressão. José sorriu, sabendo que aquele algo tinha um nome: Jesus. O milagre confirmado. Uma semana depois, novos exames mostraram que a estiocitose havia regressado completamente. Os médicos não tinham explicação, mas José e Ana sabiam. Deus havia operado o milagre. No domingo seguinte, eles subiram ao altar para dar seu testemunho. Com Lucas ao seu lado, agora cheio de vida, José falou com lágrimas nos olhos: eu cheguei aqui sem fé, só com medo. Mas esta igreja me ensinou que Deus não desiste de nós.
Os pastores oraram, a igreja intercedeu, e Deus respondeu. Hoje meu filho está curado, e nossa família está restaurada. O pastor, emocionado, reforçou. Isso é o poder da fé. Quando nós cremos e agimos, Deus faz o impossível. Não é magia, não é sorte, é o poder do sangue de Jesus. A lição que mudou tudo. Hoje José e sua família são membros fiéis da Igreja Universal. Ele deixou de ser apenas um motorista lutando para sobreviver e se tornou um homem de fé, que agora ajuda outros pais que passam por situações semelhantes. Aprendi que fé sem ação é morta, diz José. Deus não quer só que a gente peça, Ele quer que a gente creia de verdade, que participe, que dê o primeiro passo. Quando eu dei meu dízimo e minhas ofertas, mesmo sem ter quase nada, estava dizendo a Deus, eu confio em você. E Ele honrou isso. Lucas, agora com 8 anos, não tem mais nenhum vestígio da doença. Ele adora ir à escola bíblica infantil da Universal e sempre diz, papai, Deus é mesmo muito forte, né? E José responde, com os olhos brilhando, sim, filho. E Ele está sempre pronto a nos ajudar, basta nós acreditarmos. Porque para Deus, nada é impossível. E na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres como o de José e Lucas acontecem todos os dias, para quem crê. A vida de José e Lucas mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era um lar marcado pela angústia e pela incerteza, agora transbordava de gratidão e propósito. José, que antes mal conseguia arrumar um trabalho temporário, começou a prosperar de maneira que nem ele mesmo imaginava. Um dia, enquanto assistia a um culto na CCB, o pastor falou sobre a importância de servir a Deus com alegria e de usar os dons que Ele nos dá. José sentiu algo forte no coração. Senhor, se o Senhor me deu essa segunda chance, eu quero usar minha vida para abençoar outros, orou em silêncio. Não demorou muito para que uma oportunidade aparecesse. Um irmão da igreja, dono de uma pequena oficina mecânica, precisava de um ajudante. José não tinha experiência na área, mas aceitou o desafio com fé. Se Deus abriu essa porta, Ele vai me ensinar, pensou. E foi exatamente o que aconteceu. Em poucos meses José já dominava os consertos básicos e, com o tempo, se tornou um dos mecânicos mais procurados da região. Mas o que mais tocava as pessoas não era só a sua habilidade, mas o seu testemunho. Sempre que um cliente chegava desanimado, José compartilhava como Deus havia transformado sua vida. Muitos ouviram sua história e, movidos pela fé, começaram a frequentar a igreja. Alguns até traziam seus filhos doentes, pedindo oração, e José, com a mesma fé que recebeu o milagre de Lucas, orava por eles ao lado dos pastores. Um desses casos foi o de Dona Maria, uma senhora que chegou à oficina chorando, contando que seu neto Pedro, de 5 anos, estava com uma infecção grave nos rins e os médicos não davam esperanças. José não hesitou. Vem comigo na igreja hoje à noite. Deus que curou meu filho pode curar o Pedro também, disse com convicção. Dona Maria foi. Naquele culto, enquanto o pastor orava pelas crianças enfermas, José se ajoelhou ao lado dela, segurando a foto do menino e clamando a Deus com lágrimas. 3 dias depois, os exames de Pedro mostraram uma melhora inexplicável. Os médicos ficaram surpresos, mas Dona Maria sabia, era a mão de Deus. Eu não tenho palavras para agradecer, ela disse a José, abraçando-o apertado. Se não fosse você e essa igreja, eu não sei o que seria de nós. José sorriu, lembrando de quando ele mesmo estava no lugar dela. Não foi eu, Dona Maria. Foi Deus. Ele só quis usar a minha história para mostrar que ele ainda faz milagres. E assim a vida de José se tornou um ciclo de bênçãos. Quanto mais ele abria mão do pouco que tinha para ajudar os outros, seja com um conselho, uma oração ou até mesmo um prato de comida, mais Deus multiplicava as portas em sua vida. A oficina cresceu, ele pôde comprar uma casinha simples, mas digna, para sua família, e Lucas, agora saudável e cheio de energia, sonhava em ser pastor quando crescesse. Papai, eu quero contar para todo mundo que Jesus cura, dizia o menino, toda vez que via alguém triste na igreja. José olhava para o filho com orgulho, lembrando do dia em que quase perdeu a esperança. E você vai, meu filho, porque Deus não nos salvou só para nós. Ele nos salvou para que a gente seja luz para outros. E assim, naqueles bancos da CCB, entre cânticos de gratidão e testemunhos de fé, José aprendia todos os dias que os milagres não são apenas para momentos de desespero, eles são para quem decide viver uma vida de entrega. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele não só transforma as nossas batalhas em vitórias, como nos usa para transformar a vida de muitos outros. E a história de José e Lucas é só mais uma prova de que na Igreja Universal a fé não é teoria, é realidade. Basta acreditar.
Os anos passaram e o pequeno Lucas, que antes corria pelos corredores da CCB com seus desenhos de Jesus curando os doentes, agora era um jovem de 17 anos com um coração ainda mais cheio de fé. Ele não esquecera a promessa que fizera ao Pai, ser luz para os outros. E foi exatamente isso que o levou numa tarde de sábado a visitar o Asilo São Vicente, um lugar onde muitos idosos viviam esquecidos pela família e pela sociedade. Lucas chegava sempre com sua Bíblia de capa desgastada e um sorriso que iluminava os olhos cansados daqueles velhinhos. Ele lia salmos, cantava hinos e orava com cada um, como se estivesse falando com o próprio avô. Mas havia uma senhora, Dona Maria, que nunca respondia. Sentada sempre na mesma cadeira de balanço, com as mãos trêmulas e o olhar perdido, ela parecia viver em um mundo onde Deus não tinha lugar. Vó Maria, hoje Jesus tem uma palavra especial para a senhora, disse Lucas, ajoelhando-se ao seu lado como fazia toda semana. Dona Maria apenas balançou a cabeça, como sempre. Mas dessa vez, Lucas não desistiu. Ele pegou a mão dela, já marcada pelo tempo, e começou a orar com uma fé que só quem já viu milagres de perto pode ter. Senhor, a senhora já fez tanto por essa mulher. O Senhor sabe das noites que ela chorou sozinha, das orações que ela fez em silêncio. Hoje eu peço, toque no coração dela. Mostre que o Senhor nunca a abandonou. De repente, enquanto Lucas orava, Dona Maria começou a tremer. Não era o tremor da idade, mas algo diferente, como se uma corrente de vida estivesse percorrendo seu corpo. Os olhos, antes opacos, encheram-se de lágrimas, e dos seus lábios secos saiu um sussurro. Eu vejo uma luz. Lucas sentiu o coração acelerar. Ele sabia que aquilo não era imaginação. Dona Maria começou a contar, entre soluços, que estava vendo uma figura brilhante ao seu lado, estendendo a mão para ela. É o Senhor, ela murmurou. Ele está me chamando. Naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Dona Maria, que há anos não conseguia se levantar sozinha, ergueu-se da cadeira com uma força que não era dela. Os funcionários do asilo que assistiam à cena boquiabertos correram para ampará-la, mas ela apenas sorriu e disse: Não precisam. Ele me segurou. A notícia do milagre se espalhou rápido. Familiares que há anos não visitavam Dona Maria apareceram no asilo, incrédulos. Médicos não encontravam explicação para a melhora repentina em seus exames. E Dona Maria, que antes mal falava, agora testemunhava com voz firme em cada culto que frequentava na CCB. Deus não se esquece de ninguém. Mesmo quando a gente acha que está sozinho, Ele está lá, esperando a gente estender a mão. José, que agora era um obreiro dedicado na igreja, olhava para o filho com os olhos cheios de lágrimas toda vez que via aquele jovem de coração puro levando esperança aonde muitos só viam desespero. Isso é obra de Deus, meu filho, ele dizia, apertando o ombro de Lucas. Você está vendo? Quando a gente se entrega, Ele nos usa além do que a gente imagina. E assim é a história de José, que começou com um homem quebrado em busca de um milagre, agora se multiplicava em vidas transformadas. Porque na CCB, a fé não é só um sentimento, é uma corrente que não se quebra. Basta um coração disposto a acreditar, e Deus faz o resto. E o resto, como todos ali sabiam, é sempre maior do que a gente pode sonhar. Um dia, enquanto Lucas ajudava a organizar os alimentos para distribuição aos necessitados, uma senhora de mãos trêmulas e olhar cansado se aproximou. Era Dona Maria, uma viúva que morava sozinha em um casebre nas margens da cidade. Ela já tinha ido à igreja algumas vezes, mas a dor da perda do marido e a luta diária pelo pão a faziam duvidar se Deus realmente se importava com ela. Meu filho, eu não sei mais o que fazer, confessou, segurando um papel amassado com a conta de luz atrasada. Já pedi ajuda em todo lugar, mas parece que ninguém escuta. Lucas, com a mesma calma que aprendeu do pai, sentou-se ao lado dela e ouviu cada palavra. Não prometeu soluções mágicas, mas disse algo que José já tinha dito a ele anos antes. Dona Maria, Deus não esquece dos seus. Às vezes, Ele só espera a gente confiar nele um pouco mais. Naquele mesmo domingo, durante o culto, o pastor fez um apelo. Se alguém aqui está passando por uma necessidade, levante a mão que vamos orar juntos. Dona Maria, com vergonha, hesitou. Mas quando viu Lucas lá na frente, sorrindo e acenando para ela, sentiu uma força que não vinha dela mesma. Lentamente levantou a mão. A igreja inteira se uniu em oração. E algo extraordinário aconteceu. Na segunda-feira, um homem que Dona Maria nem conhecia bateu à sua porta. Era um empresário da cidade, membro da CCB, que tinha ouvido falar dela no culto. Sem saber da conta de luz, ele trouxe um cesto de alimentos e um envelope. Irmã, o Senhor me colocou no coração de te ajudar, disse ele. Isso aqui é para você se sustentar por um tempo.
Quando Dona Maria abriu o envelope, encontrou o valor exato da dívida e um pouco mais. Ela caiu de joelhos, chorando. Não era só o dinheiro. Era a certeza de que, depois de tanto tempo se sentindo invisível, Deus a tinha visto. E tinha usado pessoas comuns como José, Lucas e aquele irmão desconhecido, para mostrar seu amor. Naquela noite, no culto de gratidão, Dona Maria subiu ao púlpito pela primeira vez. Com a voz embargada, contou como Deus tinha mudado sua história. Eu achei que estava sozinha, mas Deus me mostrou que sua igreja é uma família, disse ela, olhando para Lucas e José, que sorriam entre as lágrimas. Eles não me deram só comida ou dinheiro, me deram esperança. José, ao lado do filho, sentiu o coração transbordar. Lembrou-se do dia em que entrou naquela igreja arrasado, sem saber se conseguiria se levantar. Agora via não só sua vida transformada, mas a vida de seu filho, de Dona Maria e de tantos outros que, como ele, tinham encontrado na CCB não apenas uma religião, mas um lugar onde Deus age de verdade. Porque milagre não é só cura ou prosperidade. Às vezes é um abraço no momento certo, uma palavra que acalma a alma, uma mão estendida quando tudo parece perdido. E na CCB, isso não é coincidência. É Deus trabalhando através de quem diz eis-me aqui, e a corrente de bênçãos continuava. Porque quando um coração se entrega, Deus não só restaura, Ele multiplica. E a história de José, que começou com uma oração desesperada, agora era só mais uma entre tantas provas de que onde há fé, não há limite para o que Deus pode fazer. José não imaginava que sua vida se tornaria um testemunho vivo dentro da igreja. Cada vez que ele subia ao púlpito para contar como Deus o tinha tirado do fundo do poço, os olhos de alguém na plateia se encheram de lágrimas. Era como se sua história acendesse uma chama de esperança em quem ainda duvidava que Deus podia mudar seu destino. Um domingo, depois do culto, um jovem chamado Lucas se aproximou dele. O rapaz tinha o olhar vazio, as mãos trêmulas e um cheiro forte de álcool no hálito. Irmão José, o senhor acha que ainda tem jeito para mim? Perguntou-o com a voz quebrada. José reconheceu naquele rosto a mesma dor que já tinha sentido. Não hesitou. Abraçou o jovem com força e disse, meu filho, se Deus mudou minha vida, Ele pode mudar a sua também. Vamos orar agora mesmo. E oraram. Não foi uma oração bonita ou cheia de palavras difíceis, mas um clamor sincero, daqueles que saem do fundo da alma. Lucas chorou como nunca tinha chorado antes. E algo mudou dentro dele naquele exato momento. Não foi instantâneo, não foi mágico, foi um processo, como costuma ser com Deus. Mas Lucas começou a frequentar os cultos, a participar dos grupos de oração, e pouco a pouco, o álcool foi perdendo força em sua vida. Hoje ele é um dos obreiros mais dedicados da congregação, sempre pronto a estender a mão para quem chega quebrantado, assim como José fez por ele. Enquanto isso, Dona Maria, que já não chorava mais sozinha em seu quarto, passou a ser uma das intercessoras mais fervorosas da igreja. Sua casa, que antes era um lugar de solidão, virou um ponto de encontro para as irmãs que precisavam de um ombro amigo ou de uma palavra de confiança. Deus não só me deu forças para viver, Ele me deu um propósito, ela costumava dizer, com os olhos brilhando de gratidão. E o filho de José? Aquele menino que quase se perdeu nas ruas. Hoje, aos 18 anos, ele está no 2º ano do seminário da CCB, preparando-se para ser um servo do Senhor. Pai, eu não sei como o Senhor aguentou tudo aquilo sozinho. Mas graças a Deus a gente não precisa mais carregar nada sozinho, disse ele certa vez, segurando a Bíblia que ganhou no dia de seu batismo. A vida de José não era mais a mesma. E não era só por causa das bênçãos materiais, embora elas tivessem vindo também. O verdadeiro milagre era ver como Deus tinha transformado sua dor em instrumento de salvação para outros. Cada vida que ele via sendo restaurada na igreja era como um eco da graça que um dia tinha alcançado ele mesmo. Porque na CCB, as histórias não terminam. Elas se multiplicam. Cada testemunho inspira outro, cada milagre abre caminho para mais um. E assim a corrente de bênçãos que começou com uma oração desesperada de um homem quebrado continua fluindo, tocando vidas, mudando destinos. José agora sabe que não foi por acaso que ele entrou naquela igreja naquele dia. Deus já tinha um plano. Um plano que não era só para ele, mas para todos aqueles que, através de sua história, viriam a crer que não importa quão profunda seja a queda, a mão de Deus sempre está estendida para nos levantar, e que na Congrega Cristã no Brasil, essa mão nunca falha. O milagre completo. Anos depois, José se viu de pé no mesmo altar onde um dia chorou. Desta vez, não como um homem destruído, mas como um servo de Deus, com as mãos estendidas sobre um jovem que, como ele outrora, carregava o peso de um vício e a sombra da desesperança.
Ao orar, José sentiu o mesmo fogo que o libertara, e soube, sem dúvida, que aquele rapaz também seria livre. Quando o jovem abriu os olhos, o brilho neles era o mesmo que José vira no espelho anos antes, a luz de uma vida ressuscitada. A igreja explodiu em louvor. Não era apenas mais um testemunho, era a prova viva de que Deus não apenas restaura, mas multiplica a restauração. José olhou para as mãos calejadas, as mesmas que já tremiam por falta de droga, agora firmes ao segurar uma Bíblia. Lembrou-se da voz que ouvirá naquela noite: filho, isto não é o fim. É o começo de algo maior que você. Reflexão final. A vida de José ensina que Deus não economiza milagres. Ele não nos salva apenas para nos tirar do buraco, mas para transformar nosso buraco em ponte para outros. O que o inimigo quis usar para destruí-lo, Deus usou para edificar um exército de libertos. Sua história não foi um acaso, foi um chamado disfarçado de crise. Lição de vida. Se você está lendo isto e sente que sua dor é grande demais, lembre-se, Deus não resgata vidas para abandoná-las. Ele as resgata para reescrevê-las. Na CCB, José aprendeu que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que já tem. E hoje sua vida grita: se Deus fez por mim, Ele fará por você. Porque no fim o maior milagre não foi José ter sido curado. Foi ele ter se tornado cura para outros. E essa corrente? Ela nunca para.